O que seriam dos heróis se não fossem os seus vilões? A grandiosidade de um herói depende diretamente do seu arqui-inimigo, do seu arqui-rival normalmente, e é sobre eles que eu vou falar hoje com uma lista dos 5 maiores vilões, pelo menos essa é a minha lista, os 5 vilões que eu mais gosto do universo do Arrowverse. Então sejam muito bem-vindos ao canal Minha Vida é uma Série. Eu sou o Lucas Smith e hoje eu vou falar aqui uma lista pra vocês com uma lista dos 5 vilões que eu mais gosto no universo do Arrowverse, das séries da DC Comics, o que é irônico, porque eu estou usando uma camiseta da Marvel, mas eu vim aqui falar um pouco da DC Comics, só que lembrando que eu vou falar apenas das séries do Arrowverse. Então existem séries da DC Comics que não pertencem a esse universo, como Titãs, Patrulha do Destino, Monstro do Pântano, etc. Essas séries não estão inclusas nesse universo, por mais que na Crise das Infinitas Terras tenha aparecido as outras terras com eles lá e etc, mas eles não fazem parte do universo em si. Então vou deixar isso um pouco de lado, vou falar só das séries que são Arrow, Flash, Supergirl, Legends of Tomorrow, Raio Negro, que entrou recentemente, e Batwoman também, que é estreante. E eu começo falando aqui logo nessa lista, que pra mim o quinto vilão, né, eu vou começar de trás pra frente a lista. Então o quinto lugar dessa lista de maiores vilões que eu gosto do Arrowverse é ninguém menos do que Ben Lockwood, que é um vilão lá de Supergirl e é também conhecido como Agente Liberdade. Mano, o Ben Lockwood eu coloquei ele aqui nessa lista justamente por tudo que ele representa, sabe? Porque ele é o cara que é tipo um Lex Luthor, só que é mais voltado ali pra Supergirl, e ele tinha um objetivo um pouco mais direto, só que ele tem menos inteligência, menos paciência. Ele não tem o poder que o Lex Luthor tem, mas ele é um cara que ele se tornou muito perigoso lá em Supergirl, justamente porque ele pregava isso, sabe? Um movimento contra extraterrestres, contra alienígenas, porque se eu não me engano os pais deles morreram por causa de alienígenas e tal, alguma coisa do tipo. Então ele é aquele cara que, mano, ele é o patriota do universo, sabe? É o ser humano e o terráqueo acima de tudo, acima de todos, e qualquer um que venha fora do planeta, a gente tem que exterminar, tem que expulsar eles, porque esse aqui é o nosso lugar, o nosso planeta, etc. Ele prega muito essa palavra. E ele consegue muitos seguidores, cara, porque ele é um cara muito articulado, ele convence as pessoas de que ele tá certo. Só que ele não tá, sabe? O planeta acabou sendo de todo mundo, entre aspas, assim, porque os alienígenas vieram, ganharam os direitos deles, às vezes eles estavam fugindo de outros planetas, de outras coisas e tal, então eles tiveram oportunidades aqui no planeta Terra, né, isso no universo lá do Supergirl, eles tiveram oportunidades, e aí a maior heroína de todos os tempos é a Supergirl por lá também, que é uma alienígena, e ele é contra até mesmo a Supergirl, ele acha que não é certo, que ela é uma alienígena, que ela não deveria existir, não deveria estar aqui, que a gente deveria se proteger, a gente tem nossa polícia, tem etc, etc, etc. E o jeito que ele faz esse discurso, o jeito que ele movimenta tantas pessoas, porque assim, ele em si não é perigoso. Ele não tem nada contra a Supergirl, ele não tem poder, ele não é alguém que representa um perigo real, tipo, falando de questão de força. Só que o jeito que ele discursa, o jeito que ele movimenta, sabe, que as multidões que acreditam e que seguem a ideologia dele, isso o torna perigoso, porque são multidões e multidões e manifestações contra os alienígenas e não são manifestações pacíficas. É uma galera que se torna violenta, que acaba sendo um perigo na sociedade para as pessoas que não são terráqueos, para os alienígenas. Alguns até conseguem se disfarçar e tal, mas outros não. Então esses que não conseguem se disfarçar, mano, eles sofreram muito nessa época, sofreram violência, preconceito, etc. E o mais legal de toda essa história, que é um dos motivos também que eu gosto desse personagem e dessa era, dessa temporada de Supergirl, é porque é uma analogia direta ao que a gente vive hoje, ao racismo, à xenofobia, ao machismo, e é todo tipo de preconceito que faz os grupos que são negligenciados, eles sofrerem bastante, tanto com violência física quanto com violência psicológica, etc. Mano, é uma coisa muito direta, sabe? Esse tipo de discurso que hoje se tornou expressão de opinião, não é, cara. Quando a gente tem esse preconceito direto e que prejudica um grupo de pessoas, é errado, é crime, sabe? Tanto que todas essas coisas que eu citei são crimes. Mas ainda assim, todas as pessoas que cometem esse tipo de crimes, elas acham que estão certas e tal, e que é só a opinião delas, que elas podem expressar e que tá ok, mas não tá, sabe? Então, mano, essa analogia é muito foda, essa temporada eu gostei bastante, porque trouxe uma série que é surreal, que é alienígena e poderes, etc., um pouco mais pro pé no chão, por fazer essa analogia com a nossa realidade e por o vilão ser um cara normal, né, que não tem poder, que não tem nada e que apenas com seus ideais e com seus discursos já demonstra um perigo tão grande quanto os outros personagens. E eu sei que em Supergirl tem o Lex Luthor também, ele chegou por lá agora, que tá sendo excelente pelo Jon Cryer sendo interpretado. Cara, tá excelente, de verdade, tô curtindo muito o Lex por lá, mas
ele ainda é novo, é recente, eu acho que ele ainda não se tornou o vilão principal de uma temporada, por mais que ele esteja crescendo cada vez mais, então eu acho que ele vai se tornar o melhor vilão do Supergirl, mas ainda não chegou lá. Agora vamos para o quarto vilão que eu mais gosto, assim, que mais representa um perigo pra mim, dentre todos os vilões do Arrowverse, é o Tobias Whale, que pra muita gente que tá ouvindo esse nome agora talvez não tenha identificado, mas ele é o vilão de Raio Negro. E Raio Negro entrou recentemente no Arrowverse, ele não fazia parte até a segunda temporada, até o meio da terceira ali, quando o Raio Negro foi convidado para participar lá da Crise nas Infinitas Terras, que foi o crossover que teve no ano passado. Então agora sim o personagem dele e a história dele faz parte do Arrowverse, e por isso que eu trouxe um vilão dele pra cá. Mano, o Tobias Whale, ele é muito tenso, velho, ele é um vilão muito perigoso, porque ele também é um cara comum, ele era um cara comum pelo menos, mas ele sofreu muito na infância dele, porque ele é filho de pais negros, só que ele sofreu albino, então ele tem os traços de uma pessoa negra, só que ele é brancão, e aí ele sofre preconceito das pessoas da raça negra e sofre preconceito das pessoas da raça branca também. Ele é totalmente excluído por todo mundo, sabe? Ele é solitário, ele tem como se fosse uma raça específica dele, uma raça de cor, que eu te quero dizer. E isso trouxe muitos traumas pra ele, tanto na vida social dele normal, quanto na criação pelo pai, que já era um cara muito abusivo com ele e com a irmã dele, mas com ele era ainda mais por causa disso. E aí ele foi alimentando esse ódio pelas pessoas como um todo, mas principalmente pelos negros por causa do pai. Então várias vezes ele faz muitos insultos racistas para pessoas negras, mas ele faz isso com os brancos também, tipo, ele odeia todo tipo de raça que não seja dele. E ele odeia todas as pessoas também, no geral. Então, assim, pra ele é ele no céu e ele na terra, não tem ninguém além dele, e isso torna ele muito perigoso. E aí, conforme o tempo vai passando, ele vai ganhando, ele começa a buscar poder, né, porque ele é muito negligenciado por todo mundo, ele sempre foi muito sozinho, então ele começa a buscar poder, entra no meio da política e vai ganhando cada vez mais coisas e tal, e aí ele começa a usar um tipo de soro que aumenta a força dele ao longo do tempo, é tipo como se fosse um tratamento. Vai aumentando a força dele e vai entardecendo o seu envelhecimento. Então passam décadas e décadas e décadas, ele tá praticamente com a mesma aparência de 30, 40 anos ali ainda. O que é muito perigoso, porque o tempo vai passando, ele não envelhece, ele fica mais forte e mais sábio por tudo que ele vai vivendo ao longo das décadas. E isso, cara, de verdade, ele transformou ele num vilão muito, muito bom e muito difícil de ser derrotado. Até porque muita gente não sabe as coisas ruins que ele faz, porque ele é aquele típico vilão que é o altruísta, que é o humanitário, que doa dinheiro, que não sei o que faz discursos bonzinhos, sabe, pra repórter, etc. E todo mundo tem como ele como um cara que, mano, é um exemplo a ser seguido como ser humano. Mas, na real, ali por trás das coisas, ele faz muita bosta, ele mata uma galera, ele comanda toda uma organização criminosa, ele vai tomando outras organizações maiores ainda pra crescer cada vez mais no mundo do crime, e é um vilão muito perigoso que já chegou muito perto de matar o Raio Negro no passado. Ele, inclusive, achou que tinha de fato matado, só que o Raio Negro ele simplesmente tinha desistido de ser o herói por causa da família dele, porque ele de fato quase morreu. Isso é falado logo no primeiro e segundo episódio ali da série. Então o Tobias Whale, ele realmente é um vilão muito, muito forte e muito perigoso por tudo que ele representa. E se a gente for fazer uma analogia aqui, de repente até com a Marvel, eu diria que ele é muito parecido com o Rei do Crime, que é o vilão lá de Demolidor. É muito parecido, porque ele é grandão, fortão e forte, não só de corpo, né, não só fisicamente, mas de arregaçar as pessoas mesmo, e ele é mau, mano, ele é cruel de verdade, porque tem uma cena que eu não vou dar muitos detalhes pra não dar spoiler, mas ele chega a arrancar a espinha de um cara vivo. Mano, então com certeza, por essas coisas, por muitas outras coisas que ele demonstrou nas primeiras temporadas de Raio Negro, não assisti a terceira ainda, não sei como é que ele tá, mas ele sim entra na minha lista do top 5 de maiores vilões do Arrowverse até aqui. E agora eu vou entrar no meu top 3 de maiores vilões do Arrowverse, dos que eu mais gosto de assistir, dos que eu mais gosto de acompanhar e dos que mais me passam um sentido de perigo dentro do universo em que eles se situam, mas antes de eu começar a falar do meu pódio aqui, se você ainda não é inscrito no canal, desce um pouquinho a tela, clica no inscrever-se. Se você já tá gostando desse vídeo e quer ver mais coisas da DC, da série da DC aqui, deixa seu like também para ajudar. E desce um pouquinho e clica em Seja Membro para fazer parte aqui deste canal e ter acesso a conteúdos exclusivos, ao grupo do WhatsApp, a desconto nas camisetas da Maria Pontilhada, que inclusive eu estou usando aqui mais uma vez. Então tem vários benefícios muito legais se tornando um membro aqui do canal. Só descer um pouquinho e clicar aqui embaixo. A terceira colocação dessa lista aqui é uma mulher e que ela é muito, muito foda, que é a Alice. A Alice é a vilã de Batwoman, lá dessa primeira temporada que teve até agora. Inclusive,
Vocês viram aí as notícias que Batwoman, a Ruby Rose, que fazia a Kate Kane, ela saiu da série. Não faço ideia como é que vai ser agora, mas vai ter a segunda temporada que já tinha confirmado. Vão trazer outra atriz LGBT pro lugar, mas aí eu não sei se vai ser a mesma personagem ou se vai ser uma outra personagem que vai entrar no universo da série e vai assumir o manto de Batwoman, mas aí eu não sei como é que isso vai fazer a relação da Alice, que tem uma relação pessoal com a Kate Kane, então não faço ideia como é que vai ficar, pode estragar totalmente uma série que estava indo bem. Quando eu tiver mais informações eu vou conversando com vocês. Mas aqui eu quero falar da Alice, que é a vilã lá, e mano, ela é muito da hora, porque assim, no universo da DC, dos quadrinhos e tudo mais, ela é muito recente. Ela foi criada em 2009, ela é conhecida também como Alice Vermelha, na verdade. E ela é uma personagem que ela ficou presa por muitos anos, ela sofreu muito na infância dela também, por causa de um cara que fazia coisas terríveis psicologicamente com ela, e aí ela foi crescendo toda perturbada, e na infância, numa boa parte da infância dela, tudo que ela tinha era um livro de Alice nos Países das Maravilhas, e pra ela fugir de toda aquela realidade, ela se enfiava naquele livro a ponto de tornar aquilo a realidade dela. Então ela pegou, ela tem um outro nome que eu não vou revelar aqui, porque é algo que tem um certo mistério, que dura pouco tempo, mas tem um certo mistério na série, então não vou falar, mas no livro ela pega a identidade da Alice e começa a se vestir como Alice, e ela de fato vive a vida da Alice, tudo pra ela é isso, tanto que ela tem uma gangue de criminosos que ela lidera, que todo mundo usa uma máscara de coelho, por exemplo, né, por causa dos coelhos lá da Alice. Ela chama o lugar dela que ela se refugia ali de Toca do Coelho, então ela tem várias referências, ela sabe muitas falas também da Alice no País das Maravilhas, e isso se torna a nova identidade dela. Só que por tudo que ela passou, ela de fato se torna uma criminosa, e ela é psicótica, louca, mano, de verdade. Ela é uma mina que ela mata os outros dando risada. E eu vejo que ela tem ela tem uma personalidade de vários vilões do Batman dentro dela. Eu não sei se isso é feito nos quadrinhos também, mas na série ela é meio psicótica, assim, meio loucona e dá risada das coisas, tipo um Coringa. Ela não chega a ser o Coringa de fato, mas ela tem umas motivações ali muito parecidas, porque ela não tem, sabe, um objetivo, nem sempre. Ela quer ver as coisas pegar fogo. Então tem um quê de Coringa nela. E a gente pode adicionar uma personalidade também do Mestre dos Bonecos, porque ela consegue tirar a pele da cara das pessoas. Então assim, ela tem várias coisinhas que se a gente for juntando, monta uma vilã muito boa. E justamente por esse lado psicótico dela e louca, ela acaba se tornando uma pessoa muito perigosa de fato. Porque você acha que tá dando tudo certo, que ela tá ficando boazinha, que ela tá começando a se tornar racional, ou que você consegue começar, né, não você que tá assistindo, mas você começa a achar que os personagens da série estão começando a entrar no coração dela, a conseguir mudar as motivações, a conseguir, sabe, convencer das coisas. Não, ela começa a dar risada do nada e começa a atacar todo mundo e matar a galera. E acaba ficando ainda mais legal, porque Batwoman, eu acho que ela tem uma censura de idade um pouco maior do que as outras, eu não tenho certeza. Então torna as coisas visuais um pouco mais legais de assistir do que as outras. Porque na série do Arrowverse você não costuma ver sangue, dificilmente você vê uma pessoa morrendo individualmente, ali, sabe? Um vilão matando por matar alguém que não tenha tanta importância. E em Batwoman acontece, não tô falando que não acontece, mas em Batwoman é muito mais frequente isso, é muito mais fácil a Alice do nada ela ir matar uma pessoa na frente de todo mundo e dane-se, tá ligado? Então assim, eu gosto muito dessa personagem, ela tá crescendo muito, tanto no desenvolvimento dela, ela ainda passa por muitas coisas e vai ficando cada vez pior em questão de periculosidade. Então sim, é uma personagem que eu gosto bastante, por mais que eu ache que uma vez ou outra ela acaba sendo exagerada na atuação, mas eu acho que faz parte, sabe, da personalidade dela, e é muito legal porque pra mostrar a psicopatia dela, dei uma pesquisada sobre a personagem, nos quadrinhos, o balãozinho, sabe aqueles balãozinhos que os personagens estão falando? O balãozinho da Alice, da Red Alice, que é a Alice Vermelha, é preto, e as letras são brancas, justamente para mostrar que ela não tá na sanidade mental dela em perfeitas condições enquanto ela tá falando. Então quando ela tá de fato numa condição normal, quando mostra o passado dela, que ela ainda não pegou a alcunha de Alice, ela tem um verdadeiro nome, aí os balãozinhos dela são normais. Mas quando ela tá realmente louca, aí os balãozinhos ficam pretos justamente para mostrar essa diferença de lucidez, de insanidade que ela tem com os outros personagens. Então, mano, de verdade, é uma vilã que eu gosto muito, que eu acho que tem muito pra acrescentar. Eu não sei como é que encerrou a história dela na primeira temporada, porque ainda faltam 2 episódios pra eu assistir, mas eu espero que ela dê um descanso pra vir novas vilãs e novos vilões, mas que ela volte e continue se tornando a vilã principal da série, porque ela tem, sabe, uma complexidade muito grande, que tem muita coisa pra explorar da Alice ainda. Em segundo lugar,
é um vilão que é um dos meus preferidos, por isso que no caso está em segundo lugar, que é o Flash Reverso, o vilão lá do Flash na primeira temporada. Mano, o Flash Reverso, eu não vou entrar em muitos detalhes aqui, porque eu tava lendo a história dele, toda a complexidade do vai e vem, de viagem no tempo e todas as motivações, etc. E é muito complexo, daria pra fazer um vídeo só sobre isso. Mas resumidamente, o Flash Reverso é o Wilbur Town, que ele estava na pele do Harrison Wells lá na primeira temporada, e ele fez tudo o que fez com o Flash. E eu vou tentar resumir mais ou menos pra vocês o que aconteceu, pelo que eu tava lendo ali, pra tentar me inteirar direito, porque faz muito tempo que eu assisti a primeira temporada, mas ele basicamente, o Wilbur Town, ele nasceu em 2151, ou seja, daqui a muitos e muitos anos, e aí ele cresceu sendo muito fã do Flash, ele gostava do herói e tal, e aí ele começou a tentar, ele não nasceu com os poderes, ele tentou reproduzir o acidente que deu os poderes do Flash, e aí ele conseguiu. E aí ele se tornou um velocista no futuro e tal, e aí ele voltou pro passado, e quando ele voltou pro passado e encontrou com o Flash, ele entendeu que o destino dele era ser um vilão do Flash, era pra ser o Nemesis, o oposto. E por isso que ele começou a usar uma roupa amarela, porque era meio que o oposto do vermelho, não sei se não manjo muito de cor, mas é o que diz na história, pelo menos. E ele começou a tentar anular tudo que o Flash fazia de fato, por isso que é o Flash Reverso, sabe? É justamente o oposto. Então todo mundo que o Flash salvava, o tanto de pessoas que o Flash salvava, o Flash Reverso matava. E todas as pessoas que eram importantes na vida do Flash, o Flash Reverso tentava tirar da vida dele de alguma forma, justamente para anular tudo isso. E aí se tornou o principal vilão por causa disso, e cara, é um vilão que eu gosto muito, porque até hoje ele aparece de vez em quando ali, porque ele consegue enganar a morte várias vezes, porque ele tinha morrido, ele tinha deixado de existir, na verdade, e aí ele, né, com o ponto de ignição do Flash, ele se tornou um resquício do tempo, por causa do passado, do futuro, presente, passado, futuro, presente, todas essas coisas que acontecem nessas viagens loucas do tempo. Então, por conta de tudo isso, ele é inteligente o suficiente para continuar vivo em várias linhas do tempo, e mesmo quando ele morre, ele continua vivo, porque ele tem toda essa habilidade de conseguir fazer todas essas coisas. E, cara, ele é excelente, ele é um gênio, né? Isso eu acho que não dá pra negar pra ninguém. Só que o que mais me impressiona de fato nele é como ele consegue tirar o Flash do sério. Ele é o único que, quando o Flash encontra o Barry Allen, ele quer de todo jeito matar o Flash Reverso. Ele vai contra tudo que ele acredita na questão de matar e etc, de ser um herói, porque o Flash Reverso realmente mexe muito com a cabeça do Barry Allen, cara. E essas tretas psicológicas é o tipo que eu mais gosto quando tem um vilão e um herói, e eu acho que é justamente essa a relação do Flash Reverso com o Flash, com o Barry Allen. E o Flash Reverso é tão foda que em todas as versões do Flash, nos quadrinhos, existe um Flash Reverso, só que ele normalmente tem outros nomes e tal. Então, cara, é o vilão principal. Eu comecei a gostar mais ainda dele depois que eu assisti a animação do ponto de ignição, né, do Flashpoint. E, cara, é muito bom. Eu gosto que ele ainda participe bastante do Flash, de vez em quando ele ainda aparece. E ele seria o vilão principal da 7ª temporada, só que por conta de ter os episódios reduzidos, não conseguiram trazer um desenvolvimento para dar um gancho no final dessa 6ª temporada, para que ele se tornasse o principal na 7ª de novo. Eu gostaria muito que isso acontecesse, infelizmente não deu muito certo, mas a gente já viu que ele voltou na 6ª temporada, ele tomou o corpo do Nash Wells, e aí fizeram um exorcismo lá, e ele se tornou átomos negativos por aí, procurando por um novo corpo. E eu acho que em algum momento isso vai ser o suficiente para ele voltar, e ele poderia, para mim, ser o último vilão e acabar com a série no auge, porque realmente seria uma boa temporada que ele fosse o vilão novamente. Então, por tudo isso, por todo esse desenvolvimento e por toda essa história complexa que esse personagem traz e por toda a sua inteligência, porque, mano, é muito louco o jeito que ele age, o jeito que ele pensa, porque ele veio pra cá, né, pro presente, pro nosso presente, mas pro passado dele, encontrou com o Flash, entendeu que ele deveria ser o vilão, e aí tudo que ia acontecendo, tipo, quando o Flash encontrou ele já sabia que já tinha encontrado, já sabia que tinha morrido, e ele começa a entender as coisas com muita mais facilidade. E aí ele entendeu, né, a história é mais ou menos que ele veio pro passado para tentar, ele foi mais pro passado ainda, para tentar enfrentar o Flash no início da carreira do Flash, porque ele era inexperiente, então talvez fosse mais fácil de ser derrotado. Então por isso que ele foi ali pro início, e aí ele, se eu não me engano, ele conseguiu, né, ele ia conseguir acabar, não deixar o Barry Allen se tornar o Flash, mas aí ele percebeu que a força da aceleração negativa que ele usa ficou meio instável, então ele não conseguia voltar pro tempo dele. Então ele precisava fazer o Flash existir para tentar usar a força da aceleração do Flash pra poder ir pra lá. Só que ele queria acelerar tudo isso. Então o que ele fez? Ele matou a Nora Allen, e aí pra acontecer todas as coisas que o Barry aconteceu na vida dele, mas pra ficar ainda mais firme, ele se transformou no Harrison Wells pra se tornar o mentor do Barry Allen, pra fazer todas aquelas coisas acontecer. Então ele, como Harrison Wells, o Wilbur Town, na verdade, mas sendo o Harrison Wells, ele foi
falando ali e instruindo o Flash a se tornar cada vez mais rápido o quanto antes, para que ele conseguisse usar a força de aceleração, usar todos os poderes do Flash para voltar pro tempo dele. Mano, é uma história muito complexa, cara, que eu amo, e que todas essas 6 temporadas daria para ter feito só sobre essa treta dos dois, de tanta coisa que acontece nessa batalha entre esses dois grandes personagens da história. Então, com certeza, ele seria facilmente o meu primeiro lugar, mas só não foi porque, de fato, o que eu mais gosto até hoje é o Prometheus. Por quê, mano? Porque o Flash Reverso, por mais que eu goste, ele tenha toda essa complexidade que eu acho que dá pra ser mais explorada ainda, ele é um vilão de primeira temporada. E o Flash foi a segunda série do Arrowverse que saiu, então ainda tava aquele êxtase, aquela novidade, sabe? Por isso que traz esse sentimento pra gente, porque hoje quando eu vejo, é um sentimento de nostalgia das boas épocas aí, dos bons anos de Flash, porque hoje em dia a gente sabe que já não tá na mesma qualidade. Então tem esse pequeno sentimento. O Prometheus é totalmente o contrário. Ele pegou a série do Arrow que tava detonada, porque a 4ª temporada foi péssima, foi horrível, é a pior temporada de todas as séries do Arrowverse até hoje. Ele pegou essa série que tava caída no chão e jogou lá pro alto como sendo a melhor série daquele ano, né, comparando aí com as do Arrowverse. Mas não só por isso, sabe? O personagem em si, ele é muito interessante, foi muito da hora de acompanhar. Porque ele é um cara que, quando ele era mais novo, os pais dele, acho que o pai dele, na verdade, morreu nas mãos do Hood, que em português é o Capuz, né, que é a identidade antiga do Arrow, assim que ele chegou da ilha e tal, e quis fazer todas as coisas que ele fez. E aí, a partir dali, o Prometheus, que eu não vou falar o nome do personagem pra não estragar a surpresa caso ninguém tenha assistido ainda, caso alguém não tenha assistido no caso, mas ele começou a estudar muito a vida do Capuz, e aí ele descobriu que era o Oliver Queen. E aí, como ele descobriu, ele começou a pesquisar muito a vida do Oliver Queen, começou a pesquisar como derrotar ele, começou a pesquisar sobre as pessoas da vida dele, e ele chegou até a treinar com a Liga dos Assassinos lá com a Talia al Ghul, que é a filha do Ra's al Ghul, que nutria na época um ódio também pelo Oliver Queen. Então, mano, ele fez toda uma preparação de anos pra conseguir enfrentar o Oliver Queen. Só que o da hora é que, tipo, ele não enfrentou o Oliver Queen pra matar ele, ou só pra, sabe, pra fazer o Oliver Queen sofrer um pouquinho ali e tal, não sei o que, não. Ele, cara, ele queria levar o Oliver Queen ao extremo psicologicamente, e ele conseguiu. E é isso que eu acho mais da hora, porque eu acho que até hoje, de todos os vilões do Arrowverse, o Prometheus foi o único que venceu, porque ele conseguiu quebrar muito o Oliver Queen, porque mesmo depois que o Prometheus saiu, o Oliver Queen ele ficou por muito tempo ainda abalado com todas as coisas que tinham acontecido. Mas enquanto as coisas ainda estavam acontecendo, cara, é uma cena que eu nunca esqueço, que é muito gravada, assim, parece que eu tô assistindo nesse momento, olhando pro nada, parece que eu tô assistindo essa cena, que é quando o Prometheus, ele abaixa, assim, ele prendeu o Oliver Queen por um tempo, e aí ele fica falando, por que você matou todas aquelas pessoas, tal, não sei o quê, e o Oliver Queen sempre falando, não, eu matei porque precisava matar, porque eles não podiam saber minha identidade, porque eles eram, né, perigosos e não sei o quê, e pra vingar meu pai, etc, 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 e o Prometheus, quase que eu falei o nome do personagem, e o Prometheus, ele ficava, não é essa a resposta, não é isso, você sabe que essa não é a verdade, mano, e foi, tipo, nutrindo, sabe, mexendo na mente do Oliver Queen até que ele confessasse, e aí o Oliver Queen dá um gritão, fala, porque eu gosto de matar. Mano, essa cena foi muito foda, porque o Oliver Queen pela primeira vez assumiu que gostava de cometer os assassinatos que ele cometia, por mais que ele usasse a desculpa da lista do pai dele, por mais que ele usasse toda essa desculpa, mas que ele gostava, sabe? E pra mim, na quinta, eu gosto muito da primeira temporada, eu gosto muito dos vilões de Arrow, que é o Exterminador, né, toda essa galera que chegou, o Malcolm Merlin, etc. Mas, cara, essa atuação do Stephen Amell na quinta temporada, nesses momentos que ele tá preso por causa do Prometheus, é excelente, porque a gente sempre olha pro Oliver Queen como o personagem que não tem expressão, né? E muita gente critica a atuação do Stephen Amell justamente por causa disso, porque ele não demonstra expressão, emoção e etc. Nessa quinta temporada, mano, parecia outro ator, velho. Na verdade, ele arregaçou. Foi muito foda. E por isso que eu disse no começo do vídeo que a grandiosidade de um herói depende diretamente do vilão. Porque esse vilão, pra mim, é o melhor até hoje do Arrowverse. E ele conseguiu transformar naquela temporada o Arrow como o melhor herói também, tanto de atuação quanto de tudo, sabe? Da gente estar assistindo e realmente curtir e se envolver e se importar com os personagens e com a temporada e com as coisas que estão acontecendo. E justamente numa temporada seguinte, a da quarta temporada do Damien Darhk, que tinha sido horrível, porque pra mim é o pior vilão do Arrowverse e consequentemente se tornou a pior temporada de todas as séries também. Então, cara, mano, Prometheus é o melhor. Eu acho que dificilmente algum outro vilão vai superar de verdade por essa questão psicológica e por toda a preparação que ele teve. Porque não foi um cara que, eu vou me tornar um vilão, o Oliver Queen começou a atrapalhar a minha vida e agora eu vou começar a ser o arqui-rival dele. Não, sabe? Foi um cara que
teve alguém na sua família, que foi o pai dele, se eu não me engano, que foi prejudicado por causa do Oliver Queen, e ele nutriu esse ódio, ele estudou muito, ele foi atrás, ele se preparou para isso, ele se aproximou, ele envenenou a mente tanto do Oliver Queen quanto das pessoas por volta, sabe? Ele foi comendo pelas beiradas e destruindo a vida do Oliver Queen sem que o Oliver Queen percebesse. E aí as coisas aconteceram tão foda, e aí chegou no final da temporada, mesmo assim, ele ainda venceu, porque ele conseguiu fazer com que algumas pessoas morressem e né, deu umas explosões por aí, que eu não vou ficar dando muito spoiler por aqui. Quando chegou no final da história desse vilão, ainda assim, ele venceu. Então, mano, de verdade, nenhum vilão do Arrowverse vai superar esse, eu acho, pelo menos. Eu espero que tenham vilões tão bons quanto. Como eu disse, eu gosto muito do Flash Reverso, talvez se tiver uma última temporada com ele, ele pode chegar nesse nível muito da hora também. A Alice também eu acho que tem um grande potencial, mas ainda tá na primeira temporada, precisa desenvolver um pouco melhor, e não sabemos como é que vai ficar a série do Batwoman por aqui. O próprio Tobias Whale também tem muito potencial pra isso, já o Ben Lockwood, que foi o da 5ª posição, acho que não, porque ele já meio que ficou de lado ali, as coisas já encerraram a história dele, então acho que ele não vai voltar. Mas essa é a minha lista dos vilões, e eu gosto muito dos vilões da DC, eu acho que eles são muito ricos e muito complexos, e quando a gente começa a estudar um pouquinho a história deles também, tanto nos quadrinhos, porque na série ela é muito resumida as histórias, mas quando você vai olhar nos quadrinhos a origem dos vilões que já existem por lá, é sensacional. E aqui o Prometheus, se eu não me engano, ele existe nos quadrinhos, inclusive o nome dele é baseado em um personagem da mitologia grega, que era um cara que foi incumbido ali de ajudar na criação da raça humana, só que os humanos eles eram muito fracos, porque eles foram criados por último, foi o último animal a ser criado, depois da criação de todos os outros animais e tal, e aí o Prometheus, pra tentar igualar, ele roubou o fogo dos deuses, que era só os deuses do Olimpo que tinha fogo e etc. Ele roubou esse fogo e deu para a civilização humana. Só que isso fez com que os seres humanos se tornassem a raça dominadora dos outros animais. E aí o Prometheus acabou sofrendo muito por isso, mas foi o cara que desafiou os deuses por causa dos seres humanos. E aí eu acho que é meio que essa ligação, sabe? O vilão, ele desafiou o deus, entre aspas, que seria o Arrow por ali. E cara, é sensacional de verdade, e parece, pelo que eu li, que o Prometheus existe nos quadrinhos, mas a identidade dele é diferente do que foi criado na série. A história da série é única para aquilo, e eu acho que isso que tornou a história toda ainda mais foda. Então, essa é a minha lista dos vilões. Eu gosto dos vilões justamente por eles tornarem os heróis quem eles são. E aí eu quero saber de vocês, qual que é o melhor vilão das séries do Arrowverse pra você? Vocês viram que eu não citei Legends of Tomorrow aqui, porque eles não têm um vilão específico. Normalmente eles vão enfrentando vários vilões ao longo dos episódios e tal, que é uma das séries que eu mais gosto, não estou criticando Legends of Tomorrow, é o estilo deles, eu gosto que seja assim, mas os vilões que tiveram de lá de fato foi o Flash Reverso, que é do Flash, o Damien Dark, que é do Arrow e é uma bosta, e teve um ou outro aí, o demônio lá que o Constantine estava enfrentando e tal, mas não foi nada, que vilão. Então eu acabei não pegando nenhum de lá. Mas essa é a minha lista, eu quero saber de vocês qual que é o top 5 de vilões. Deixa aqui nos comentários pra eu saber, não esquece de curtir esse vídeo aqui embaixo, se inscrever clicando nessa bolinha e veja outros vídeos que eu vou deixar desse lado aqui. Se você gosta de vídeos do Arrowverse e da série da DC, comenta aqui porque eu posso fazer mais vezes também. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até o final, até a próxima e valeu!